Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 359 e minguando até 931 dias, 8 de dezembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Antes desse subtítulo, né, que eu estou produzindo junto ao amor incondicional de Deus, eu produzi cumplicidade do marido, amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido, ficou muito interessante. Vocês acompanhem tudo que eu, que eu estava tendo dito, que eu disse, e deixa de ser essa vítima social, ok? Eu sempre pego expressão de dentro da sociedade e trago para esse blog diário para que a gente possamos trabalhar todas as formalidades, todas as expressões, de forma que eu levo dessa consciência para, né, para a sociedade e pego já a expressão que tem dentro da sociedade e trago para essa consciência, fazendo uma mediação sobre uma coisa e outra. Vocês compreendam e deixa de ser essa vítima social. Eu sempre deixo um blog anterior para que vocês possam acessar com mais praticidade, para saber o que foi dito antes deste blog diário que está nesse exato momento, neste presente. Eu produzi um antes desse e depois daquele de ontem eu já produzi antes. Sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês acompanhem tudo que está sendo dito, para que vocês deixem de ser essa vítima social. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalize esse vídeo que é muito importante. Então vamos dar o início desse título, Amor Incondicional de Deus, Cumplicidade de Cristo, parte 37. Eu ia colocar a parte 1 desse subtítulo, que é Cumplicidade de Cristo, mas eu vou dar continuidade, certo? Porque o amor condicional, ele dividiu em 3 partes, então vou dar a continuidade. Então, Amor Incondicional de Deus, Cumplicidade de Cristo, a parte 37. E vamos seguir, né, fazendo a leitura desse contexto para que a gente possamos compreender. Depois que eu fizer a leitura dele completa, eu vou vir com ele em parte para falar, comentar com ele em parte. E quando eu venho comentando, eu já vou tomando a expressão que tem dentro da sociedade e vou trazendo e conscientizando, né, e devolvendo isso da sociedade de uma forma consciente, para que vocês entendam tudo que está sendo dito, ok? Sempre fazendo essa mediação entre esta consciência e o que já tem dentro da sociedade. Vamos entrar neste contexto. Vamos lá. Não existe trindade no reino de Deus. O que existe é um conceito ideológico de nossos entendimentos. Pois Deus mesmo é Pai e Filho, ou Espírito e poder, ou Espírito Santo.
e de forma que o corpo comum é criado com dois elementos dimensional, sendo a vida e o corpo, para representar o poder de sua criação. E sendo que, e quando veio a formação de Cristo, ele se transformou em espírito, no interior do corpo. E com este espírito, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e sendo que quando se a verdade na presença do corpo, e sendo que quando se trata de reino de Deus, ele só pode ser Cristo, sendo que os quatro elementos dimensional, dois é de Deus e dois é do Cristo, para que a formação do reino de Deus complete com Cristo. E sendo este terceiro é o corpo emocional e ideológico, ou ele não precisa ser ideológico, estando o corpo conectado com Deus e com Cristo. E para que o corpo forma um com Deus, e ele tem que e para que o corpo forme um com Deus, ele tem que permanecer na origem de Deus, sendo esta origem a consciência do corpo interior, sendo de cada corpo em específico, sendo com o Cristo a consciência do corpo exterior. Sendo a consciência do corpo interior é a palavra da vida, sendo a consciência do corpo exterior a glória de um corpo comum. E sendo este a consciência do interior, junto ele, sendo este com a consciência do corpo interior, juntos eles formam os quatro elementos dimensionais de Deus e de Cristo. Porém, separado, ele vai representar apenas dois. Sendo a aceitação de um, também será aceitação do outro, sendo a negação de um, também será a negação de outro. E de forma que Deus é Cristo e Cristo é Deus, e da mesma forma. Isto sim, por causa do poder que está ativo no corpo para representar o bem e o mal dos corpos de Cristo. Vamos começar por detrás, depois vamos voltar lá em cima, no contexto acima. Mas vamos começar por detrás. Por que Cristo, ele de uma certa forma, o Cristo de uma certa forma, ele, ele é o próprio poder de Deus que está ativo no corpo. E quando a gente entendemos isso, nós entendemos que Deus ele é simples, ele é espírito, ele é poder, né? Ou o Espírito Santo, com essa expressão que as pessoas trouxe na sociedade, ou o Pai e o Filho, sendo esses dois espírito, sendo esses dois é espírito. É isso que forma todos o planeta Terra, é espírito e poder, espírito e santo. Entende? Espírito e poder. Vê que é só um só. Aí depois, na formação de Cristo, aí sim, esse poder, ele passou a ficar ativo no corpo. Se ele passou a ficar ativo no corpo, ele ganhou um nome, mas sendo poder ainda, mas é um nome. Um nome, que nome seria? Cristo. Nome Cristo, só para vocês compreender que poder e Cristo, ele é as mesmas coisas. Quando ele vem aplicado no corpo, aqui está o espaço de corpo. Então, quando o corpo começa a desequilibrar, ele vai dar essa seta para o exterior do corpo, tá vendo? Atingindo o Cristo, criando uma coisa negada para a sociedade, e ele vai dar uma seta para dentro, certo? Criando uma coisa negada da mesma forma. Para que eles fiquem certo, a emoção do corpo tem que ficar equilibrada. De forma que se ele entrar demais, ele fica negado, se ele sair demais, ele fica negado, ele tem que ser equilibrado, certo? Quando ele está dessa forma aqui, ele está dando a vida para a falsidade. Quando ele está dessa forma aqui, ele está dando a vida para o relacionamento social, certo?
De uma certa forma, Emanuel entregou a sua vida para o relacionamento social, para formar o anticristo, o Jesus, ok? Aí, dessa forma, a gente compreende. Quando as pessoas estão negadas demais, com a emoção muito ativa, então ela dá vida para a falsidade, enche o seu corpo de cumplicidade, pega coisa que já tem dentro da sociedade e traz para dentro dela. Isso é dar vida para a falsidade, é dar vida para a falsidade. Quando ela entra para dentro, ela pega uma inconsciência. E quando ela sai para fora, ela pega o relacionamento social. Ela vai para o relacionamento social. Ele dá a vida para o relacionamento social. Entenda que isso é ideológico, né? Porque toda coisa que nós chamamos de ideologia está ligado à emoção do corpo. Entenda isso rápido. Falou que a ideologia é a emoção do corpo. Ou ele é para mais, ou ele é para menos, vai ficar negado. O ideal é que tudo seja equilibrado, conscientemente, tudo equilibrado. Então, não vai ter puxando nem para um para o outro, de forma que a gente entenda dessa forma. Vamos seguir em frente, ok? Vamos falar em parte no contexto para que a gente possamos compreender isso. Vamos pegar esse primeiro parágrafo, vamos ler ele e vamos comentar ele em parte. Eu comecei dizendo o seguinte: não existe trindade no reino de Deus. Por que não existe trindade no reino de Deus? Porque o terceiro é o corpo emocional. Vai entendendo isso. Quando se cai no corpo emocional, ele vira ideologia. Aí você quer entender mais uma vez? Entenda que Deus é espírito e poder. Não existe um terceiro poder para Deus. Não existe isso. Aí se o que vier a existir vai ser emocional. Se é poder, é Cristo. Se é Cristo, é poder da mesma forma. Se é poder, é Deus. Se é Deus, é poder da mesma forma. De forma que existe uma ideia que separa o poder do Cristo em parte, porque com a glória de Deus, Deus criou, e com o Cristo ele ativou o seu poder e formou o Cristo. Com o seu poder mesmo ele formou o Cristo. Formou, existe blog diário que explica como Deus formou isso. Eu já vou começar tendo dito nessa parte, uma parte dela, eu vou explicar mais ou menos. Se você acompanhou o que foi dito antes, você não vai ter dificuldade para compreender o que vai ser dito neste contexto. Vamos lá. Não existe trindade no reino de Deus, o que existe é um conceito ideológico de nossos entendimentos, pois Deus, ele mesmo é Pai e é Filho, é Espírito, é poder, ou Espírito Santo, ou de forma que o corpo comum é criado com dois elementos dimensional, sendo a vida e o corpo, para representar o poder de sua criação. Olha só, é isso que eu estava tendo dito. Com o poder de Deus, Deus formou o quê? Como que Deus formou o homem? Vida e corpo. É só isso que ele criou. Existia Espírito de Deus? Existia. Existia a glória de Deus? Existia, claro, né? Aqui formam os quatro elementos de Deus. Mas esse meio aqui, de novo, vamos falar. Eu já tenho falado sobre isso, mas vamos repetir. Para entrar nessa complexidade de Cristo, nós vamos ter que explicar isso tudo de novo. Dentro do poder de Deus, Deus criou isso aqui, espírito, criou a vida, deu a vida, né? Deu a vida e criou um corpo. Deu a vida e criou um corpo. Criou um corpo. Aqui, essa aqui são a formação dentro da glória de Deus, ok? Entendemos isso aqui. Dentro da glória de Deus foi formando aqui. São quatro, de forma que são quatro elementos, dois de Deus e dois do homem. Esses dois aqui é do homem, certo? De uma certa forma, se ele estiver conectado, eles vai se sentir inconsciente, isolado do mundo. E uma vez ele vai pensar que ele é Deus, porque ele está inconsciente. As pessoas só podem colocar no lugar de Deus quando ele está inconsciente, quando ele está ignorante, porque não há ninguém que conheça Deus e nega essa dimensão, essa grandeza de Deus. Não tem possibilidade de você conhecer Ele e negar Ele. Não existe essa possibilidade. Geralmente, as pessoas que negam a Deus são aquelas que são inconscientes, que não têm consciência em Deus, que não têm consciência em nada. Elas resolvem tudo dos seus jeitos, das suas formas, né? Vamos entender isso. Então, entendendo isso, que com o poder de Deus, Deus criou a vida e o corpo dentro da sua glória, com o seu poder, Deus criou a vida e o corpo, vamos para o próximo contexto, ok?
E sendo que, quando veio a formação de Cristo, ele transformou o espírito do interior do corpo, e com este espírito e a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Sendo que, quando se trata de reino de Deus, ele pode ser o Cristo. E sendo que os quatro elementos dimensionais, pois é de Deus, os quatro elementos dimensionais de Deus. Dos quatro elementos dimensionais, dois é de Deus e dois é de Cristo, para que a formação do reino de Deus complete com o Cristo. Aqui está, né? Aqui foi desabitada, aqui da glória de Deus, formamos um espírito aqui. Nessa ideia aqui era o terceiro, era o corpo emocional, né? De uma certa forma, a vida e o corpo estão aqui por causa desse espírito antes e desse espírito depois. A vida e o corpo estão aqui, porque ninguém não tem corpo que não tem vida. Se ele não tem vida, ele está morto. Então, o corpo, ele aqui no Cristo, ele é unificado. Corpo e vida no mesmo espaço. Aqui ele era separado, na glória de Deus, mas aqui no Cristo é o corpo, vida, ele é unificado, porque essa vida, ele vai poder repetir isso aqui, ou ele vai poder dar a vida para o relacionamento social, ou ele vai poder dar a vida para o relacionamento social, ou ele vai poder absorver uma falsidade, né? Dando a vida para a falsidade, ou ele dá a vida para o relacionamento social, ou ele dá a vida para uma falsidade que entra para dentro dele, uma consciência elevada para si mesmo, digamos assim. Então ele cria uma falsidade. Entenda isso, tá? Já está no blog diário, certo? Eu estou tendo dificuldade para pegar a expressão, mas compreenda que essa palavra, que essa vida e esse corpo, eles estão no mesmo espaço. Então, antes nós temos o espírito e depois o outro espírito para flexionar esse corpo aqui e esse espírito aqui para flexionar essa vida que está no interior do corpo. Ou seja, a consciência do corpo interior é esse espírito aqui e a consciência do corpo exterior, né? Com esse espírito que está flexionado para fora. E no meio aqui o corpo emocional. A vida representa a emoção do corpo, ok? O que você está sentindo naquele exato momento, naquela presença. Então nós entendemos a diferença entre a formação, a criação de Deus e a formação de Cristo. Entendemos isso rapidinho, muito perfeito o que foi dito. Medite sobre isso, tenta compreender, então vocês deixam de ser essa vítima social, ok? Deixa eu ver se eu esqueci de uma coisa aqui dentro desse contexto. Vamos lá, sendo que quando se trata do reino de Deus, ele só pode ser Cristo, né? Porque nós estamos no Cristo, sendo que dos quatro elementos dimensionais, dois é de Deus e dois é de Cristo, para que a formação do reino de Deus complete em Cristo, ok? O que nós entendemos da mesma forma que aconteceu lá embaixo, aqui na criação de Deus, acontece no Cristo. É uma repetição, é uma ideia repetida. Está vendo que Deus, ele aqui, dois aqui era de Deus e dois aqui é do corpo emocional. Dois aqui, de uma certa forma, é de Deus e esses dois aqui é do homem, é do corpo emocional, certo? O homem aqui ele ficou habitado no mesmo espaço de corpo, para representar um corpo emocional. Aí, se vocês quiserem entender aonde está esse terceiro corpo emocional, ele está dividido dessa forma aqui, ó, entre o corpo, o exterior do corpo, entre o interior do corpo. Ele está dividido. Se ele tiver muita consciência, ele pode se formar isso aqui, ó, perfeito, se ele tiver com o espírito dele, porque esse espírito flexionado, ele vai criar um terceiro sentido para esse corpo, né, que é para o corpo emocional. Por exemplo, se ele tem aqui um espírito, desse espírito ele forma a palavra, e dessa palavra ele forma a vida para esse corpo, então ele entrega aqui a glória de um corpo como a consciência para o relacionamento social. Então ele dá uma vida para o relacionamento social de uma forma correta, de uma forma justa. Ele não está mentindo, está falando a verdade. Você entenda que ficou da mesma forma, a palavra, a vida, corpo e a glória?
por causa desse espírito antes e esse espírito depois, então nós vamos compreender que nós podemos flexionar esse nosso corpo emocional para que tudo fique perfeito nas nossas consciências, tudo bendito. É só você se conscientizar, vai ficar perfeito, ok? E sendo este o terceiro, o corpo emocional é ideológico, ou ele não precisa ser ideológico, né? E estando o corpo conectado com Deus, né? Ou seja, com Deus é com o seu corpo interior, a consciência do seu corpo interior, ou com Cristo. Aí com Cristo é a consciência do corpo exterior. Estando eles conectados do jeito que está aqui, né? Esses conectado do corpo interior de Deus e o corpo exterior de Cristo, estando eles conectados, né? E para que o corpo forma um com Deus, para que o corpo possa formar um com Deus, ele tem que permanecer na origem de Deus, e sendo esta origem a consciência do corpo interior, e sendo de cada corpo em específico, sendo corpo de Cristo é a consciência do corpo, sendo com Cristo é a consciência do corpo exterior. É como eu tenho dito antes, isso aqui ficou bem claro para a gente compreender isso de todas as formas, ok? Nós vamos compreendendo tudo que está sendo dito para que nós deixemos de ser essa vítima social, ok? Vamos para este próximo contexto, ok? Sendo a consciência do corpo interior é a palavra da vida, sendo a consciência do corpo exterior é a glória de um corpo comum, sendo este a consciência do corpo interior, junto eles formam quatro os elementos dimensionais de Deus e de Cristo, porém, separado, eles vão representar apenas dois, e, e sendo a aceitação de e sendo a aceitação de um também será a aceitação do outro, sendo a negação de um também será a negação do outro. De forma que Deus é Cristo e Cristo é Deus, e da mesma forma, isto sim, por causa do seu poder que está ativo no corpo, para representar o bem e o mal dos corpos de Cristo. Muito interessante no que foi dito. Vocês tomem consciência de tudo e deixem de ser essa vítima social, ok? Vou fazer a 38ª parte. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social, ok? Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.